Seu trabalho como professora influencia na sua música? A responsabilidade é maior pelo teu conhecimento, não é? Ele é não maior só pelo conhecimento, mas pelo exemplo que a gente deixa, né? Mas ser professora, por um lado, me consome muito do meu tempo e da minha mente, do meu raciocínio, né? Então eu acabo que eu gostaria de me dedicar mais à minha arte, mas o que paga minhas contas é a educação, né? De professora. Então acaba me consumindo nesse sentido, né? Me consome tempo e consome mente também, porque chega uma hora que tudo que tu não quer é pensar. Depois de uma semana trabalhando, fechando prova, fazendo isso, e dependendo do que tu tá fazendo na escola, quando chega o final de semana, tu não quer compor uma letra. Cansada, né? Tu não quer pensar. Tu quer entrar na caixinha do nada, sabe? Então tem esse lado, né? Mas eu também tenho o lado de que quando eu decidi ser professora, o mercado de trabalho, ele estava me consumindo também. Porque eu trabalhei em muita fábrica, né? Eu sou natural de Blumenau, Santa Catarina, então é uma cidade com muita indústria, né? Têxtil, principalmente. Então, é polo têxtil, né? Polo têxtil. Então, trabalhei em muita fábrica têxtil, trabalhei em metalúrgica, foi muito tempo operária, trabalhei no comércio, na escala 6x1, né? Então, e aí em algum momento eu olhei para o lado, assim, dentro da fábrica, e eu vi muitos homens com mais de 50 anos, mas eu só vi uma mulher com mais de 40 anos. Olha. E eu estava chegando nos 30, ganhando próximo ali do salário mínimo. Menos do que os homens. Lógico, né? Ainda tem Ainda tem isso, Eu já tive Você um caso de quando eu era casada, eu e o meu ex-marido trabalhava na mesma metalúrgica, Fazia né? a mesma coisa. Ambos operários, auxiliar de produção. Ele não tinha terminado o 2º grau, né? Que é o ensino médio de hoje. Eu tinha o diploma do 2º grau e eu ganhava menos do que ele. Putz. Na mesma função, no mesmo horário, na mesma empresa. Ridículo. Com mais instrução, no caso, né? Porque eu tinha um diploma... O sistema para manter a mulher sempre submissa, né? Exatamente. Então, em algum momento eu olhei e pensei, fácil, né? cara, o que eu vou ficar vivendo assim o resto da minha vida, ganhando ali, beirando um salário mínimo, sem conseguir ter uma vida útil, né? Trabalhando para um patrão que eu nem conheço a cara, porque era uma indústria, então nunca tinha visto o mas dono, era o sistema, né? E para ele enriquecer e eu sobreviver, né? Então aquilo foi mexendo muito comigo. E na época tava dando muito problema. Foi bem na época que começou a dar muita notícia sobre aluno bater em professor. Foi bem na época que isso começou a virar notícia, sabe? E aí eu fiquei naquela, oh meu Deus, mas eu não vou conseguir, né? Aí entra várias outras camadas, né? Mas será que eu vou ser capaz? Eu não sei se eu tenho capacidade para ser professora e tal. Mas, né? Então foi aquela guerra interna, né? Até que eu pensei, quer saber? Se eu não tentar, não vou saber, né? Aí eu fui ler a grade curricular e pensei em história. Em primeiro lugar, eu pensei em história. Mas aí eu fui ler a grade curricular da licenciatura de História e aquela história sobre Roma, sobre Grécia, sobre a Europa. Descobrimento do Brasil. Histórias que você não sabe se são verdadeiras. Histórias criadas. Eu já sei, não quero. Se fosse outro tipo de história do qual a gente pudesse aprofundar em outra, mas não, como é a licenciatura ela é voltada para o que tu vai ensinar na sala de aula mesmo, né? Aí fui olhar português, olhei português, tinha 1 ano de verbo. Falei, não. Não vou ficar estudando 1 ano de verbo? O quê? Não. Fui olhar geografia. Quando eu olhei a matriz curricular de geografia, porque quando a gente pensa em geografia, a gente pensa o quê? Relevo, planície, planalto, hidrografia, né? Que é a geografia física.
que a gente chama, né? Que é a parte da natureza, como funciona o planeta, que eu adoro isso aí também, né? Só que existe a geografia humana, que aí a gente vai para população, habitação, moradia, sistema político, sistema econômico, guerra civil, cidade, favela. E aí eu olhei aqui e falei, caraca, olha isso aqui. Se tudo der errado, eu vou poder escrever muita letra de rap.